O Toffoli anulou as provas contra o Tacla Duran. Que fantástico, não é? Eu acho que o Toffoli está num processo ali de redenção, não é? Uma coisa, né? Ele agora tomou... Rios sempre correm para o mar, né? Rios sempre correm para o mar. Está se reaproximando, eu acho, está tentando se reaproximar do Lula, do PT. Ele está tendo uma atuação impecável nessa questão de Curitiba, temos que registrar isso. Ele não está dando boa vida a esse pessoal. Essa decisão de hoje é muito importante, porque as acusações contra o Tacla Duran, que foi advogado da Odebrecht, mexeu lá com aquela delação premiada, lá na Lava Jato, essas acusações contra o Tacla Duran e a decretação da prisão dele foi que fizeram o homem fugir lá para a Espanha, com todas as suas acusações. E ele tem uma acusação gravíssima contra o Sérgio Moro, que é a de extorsão. Diz que ele foi extorquido pelo advogado Zucoloto, que é padrinho de casamento do Sérgio Moro e da Rosângela, quer dizer, uma pessoa muito ligada a ele. Só que ele denunciava isso e, na mesma hora, ele foi perseguido e escorraçado pela Lava Jato. A última tentativa de não trazer Tacla Duran ao Brasil para depor e contar esse caso saiu de quem, gente? Do desembargador Marcelo Malucelli, do TRF4, que, quando o Lewandowski decidiu que o assunto estava em Brasília e mandou trazer para cá as acusações contra o Tacla Duran e todo esse processo, todo esse imbróglio aí, envolvendo essas denúncias, o Malucelli decretou de novo a prisão do Tacla Duran, que foi revogada pelo Toffoli semana passada, em que ele concedeu um habeas corpus. Mas o que se diz, e quem deu a matéria detalhada e muito bem feita foi a Mônica Bergamo, o que se diz é que o Tacla estava ainda com medo de vir ao Brasil, porque ele estava submetido a várias ações por parte do pessoal da Lava Jato. E o que o Toffoli fez hoje foi dizer: essas provas que vocês estão apresentando como base para essas ações são imprestáveis. Elas nem sequer podem ser usadas, porque a segunda turma do STF anulou essas provas, essa parte da delação premiada da Odebrecht, o uso dos dados do sistema, esqueci o nome do sistema lá da Odebrecht, que eles tentaram usar e que as provas depois foram consideradas... Sistema Drowsys. Drowsys, sistema Drowsys, exatamente. E como o sistema Drowsys não pode ser usado nada que está sendo acusado ali contra o Tacla Duran. Então, nesse momento, a partir de agora, o Toffoli neutralizou tudo. O Tacla Duran pode, porque ele tem dupla cidadania, né, pode sair da Espanha e vir ao Brasil prestar o depoimento. Em princípio, estava marcado para dia 19, segunda-feira, numa comissão ordinária da Câmara. Não sei se ele vai confirmar, não sei se ele virá, mas o obstáculo que havia a isso, e isso vai ser um momento ali muito importante, que o sujeito vai verbalizar a acusação de extorsão contra o Moro, esse obstáculo foi retirado hoje pelo Dias Toffoli. Helena, e aí tem um outro dado que se soma a isso nesse inferno das couves em que estão metidos e abraçados o Moro e o Dallagnol e os outros procuradores da República de Curitiba, é que hoje também o TRF1, né, o Tribunal Regional Federal aqui do Distrito Federal, né, liberou o acesso a todas as mensagens, né, da Vaza Jato, a todas as mensagens, a todos os arquivos e documentos da Vaza Jato. A todos os réus, não é? Porque todos os réus, Lula já tinha tido acesso à parte dele, o Lewandowski já havia aberto esse caminho, né? A todos os réus, sem qualquer tipo de glosa, né? Lembrem que, e não é mera implicância a gente lembrar, no dia da Operação Spoofing, né, e durante 2 ou 3 dias, na sequência da Operação Spoofing, que levou a descobrir, quer dizer, a Operação Spoofing que foi promovida para tentar repreender, né, o vazamento dos diálogos dos procuradores, o Sérgio Moro, que era ainda ministro da Justiça, tentou destruir essas mensagens, tentou destruir os arquivos que estavam com o Walter Delgatti Neto. Né? O Supremo disse que não. O Supremo disse que não pode. Né? Esses arquivos não foram destruídos, como queria o Sérgio Moro, foram guardados. Agora, eles foram liberados pelo TRF1, aliás, com um voto de decisão, um voto final, dado por um desembargador já nomeado pelo presidente Lula, o desembargador Ney Beto. Né?
que foi nomeado para o TRF1 já agora. Então, esse inferno em torno do Moro, e que será, né, que atingirá uma temperatura muito alta com o depoimento do Tacla Duran, né, no Congresso, ele não acabou, né? O forno ainda está esquentando, porque, além disso, tem as acusações do Tony Garcia, né, cujas ações contra ele também foram levantadas. Então, o Sérgio Moro, assim como o Marcos Duval, tem uma relação de problemas imensa, né, dentro do Senado Federal. E, além disso, tem a ação na Justiça Eleitoral no Paraná, que chegará ao TSE. E a situação do Moro no TSE, ela é tão complicada e tão difícil quanto a do Bolsonaro. Olha só, hein? Hoje está cladurando, viu? Eu até conversei com ele agora há pouco. Ele está bastante impactado, emocionado com a decisão. Eu fiz a primeira entrevista com ele em novembro, foi a primeira entrevista mesmo de 2017, lá em Madrid. Então, ele está emocionado, muito grato. Então, vem virar o Brasil. Então, foi uma vitória importante, porque quando eu entrevistei, é importante falar isso, foi na rua, em Madrid, em frente ao Colégio dos Advogados, que é a OAB de lá. Tá? Ele estava lá porque ele estava ali caminhando documentação para advogar em Madrid, na Espanha, né, juntamente com a irmã dele, que era advogada aqui também, Flávia, e o Tacla Duran levou a família inteira para lá, não deixou ninguém aqui porque sabia dos métodos da Lava Jato, que poderiam ir para cima da família dele. Então, eu me lembro que eu conversei com ele na rua, depois eu fiz uma imagem quando ele estava saindo, né, eu fiz com o meu celular mesmo, e a gente publicou isso num documentário que fiz junto com o Massif, que era a indústria da nação premiada. E naquela ocasião o Moro era muito popular, era muito poderoso, era muito forte. E nós conversamos sobre o que seria do Brasil, da volta dele, se ele iria depor. Ele tinha sido convidado para depor na CPI da JBS, e como estava a vida dele, que era uma vida no exílio. E depois eu até coloco isso no documentário, comento que ele era uma das poucas pessoas que resolveram resistir à Lava Jato. Porque na ocasião todos se submetiam, e muitos faziam delação, outros resistiam dentro da prisão, que era o caso, por exemplo, que foi o caso que é do Vacari, por exemplo, que ficou muito tempo preso, e resistindo a todo tipo de tortura psicológica mesmo, porque é assim que eles faziam. Então, nessa decisão de hoje do Toffoli, né, que reconhece como imprestável, né, ou imprestáveis as provas, ele já dizia isso naquela ocasião.